Olá, este é o canal Vara História. Hoje iniciamos a série Prata da Casa, resgatando os primeiros números de Vara História publicados e agora disponíveis online, e com os primeiros autores de Vara História. Hoje conversaremos com a professora Betânia Gonçalves Figueiredo, professora titular do Departamento de História, na área de História da Ciência, e que foi uma das primeiras editoras da revista Vara História. Betânia, muito obrigada por considerar a entrevista. Eu que te agradeço, Regina. É uma honra. Betânia foi editora num momento em que a revista teve uma grande renovação, grandes mudanças muito importantes que definiram uma passagem de uma ambição regional da revista para uma ambição maior de ser um veículo de divulgação de trabalhos acadêmicos para um público nacional, para um público mais amplo. Betânia, você poderia nos falar um pouco dessas iniciativas? Claro. Na verdade, eu trabalhei muito em conjunto com o Ciro, nosso colega Ciro Flávio Bandeira de Mello. O Ciro, de uma certa forma, ele entendia que a revista devia trabalhar com um público muito mais ampliado, que ela devia efetivamente ser um canal de divulgação das pesquisas, não só do departamento, mas das pesquisas na área de história de todo o Brasil. E aí as mudanças foram, de uma certa forma, drásticas, né? A primeira mudança é que a gente reconhecia que a revista era muito endógena. Ela publicava muitos artigos dos nossos colegas de departamento. E para uma revista conquistar um impacto maior, ela tem que trabalhar com um público mais ampliado. Então a primeira mudança era essa. Essa mudança foi trabalhada junto com os nossos colegas e era muito delicada, porque os nossos colegas viam aquele espaço como um espaço certo de publicação. Então foi um trabalho assim, de convencimento que a mudança seria para melhor, né? Então, para poder marcar essa mudança, a gente teve que mudar o nome também. A revista chamava Revista do Departamento de História. Foi resultado de um concurso que ocorreu. Todos os alunos podiam se inscrever, na época eu era aluna, e o título que ganhou foi esse título muito pouco criativo no final, né? Eu acho que o colega que ganhou, ele acreditava que não iria ganhar, né? Porque ele colocou um nome muito óbvio. Mas, em função dos nomes que foram apresentados, ela ficou com um nome ainda mais regional. Revista do Departamento de História da UFMG. Então, o primeiro movimento foi mudar o nome, foi entender que a revista devia ter um conselho editorial mais ampliado. Então a gente buscou os colegas de outras universidades, de outras áreas, para compor o conselho editorial da revista. Todos os artigos seriam submetidos àquele conselho externo. Mudamos o nome, então o nome nós fizemos uma pesquisa. O Ciro teve uma formação de latim e aí ele veio com essa sugestão de Varia. E eu tinha uma colega contemporânea, que era professora de latim da Faculdade de Letras. E aí eu encomendei a ela uma pesquisa. E ela fez uma longa pesquisa de todas as possibilidades e sentidos do termo Vara História. Como é que a gente devia grafar o nome, qual que era o significado. Então a ideia é que a Vara História, ela comportaria as várias linhas de pesquisa com potencial dentro do departamento. Não só uma história política, como uma história cultural também à época, e uma ideia de uma história do trabalho e da técnica, que era o que a gente se dividia naquele período. Uhum. E assim a gente bolou a ideia do Vara História, né? A partir dessas mudanças, todos os lançamentos de números da Vara História, a gente tentava fazer um evento cultural. A gente chamava alguma dupla, algum quarteto de música da UFMG que se apresentava e a gente fazia então um lançamento público da revista. E com essas mudanças, a gente acreditou que devíamos assim, coroar essa mudança com alguns autores internacionais. Então foi basicamente essa estrutura que a gente adotou para a revista. Uhum. O número 14 da Vara História, que agora está disponível gratuitamente no nosso www.varahistoria.org, tem um especial com artigos de Bridget e Christoph Hill, que foram organizados pela professora Betânia. Como é que foi a organização desse número, a tradução, o contato com os autores? Qual é a história desse número da revista? Esse número que é de, desculpe, setembro de 1995.
Eu acho que esse número da revista, ele coroa as mudanças que a gente implementou na revista. O programa de pós-graduação trouxe como professores convidados o Christopher Hill e a Bridget Hill. E eles vieram para dar um curso, cada um deles ia dar um curso aqui no nosso programa de pós-graduação. Esse curso foi gravado. A Bridget Hill, ela veio muito organizada e já trouxe os textos em inglês do curso que ela daria. O Christopher Hill não. Ele tinha notas assim soltas do curso e falava um pouco livremente das temáticas que ele ia abordar aqui. Então, quando a gente, logo que terminou o curso, a gente se deparou com um material riquíssimo, inédito, nada disso havia sido publicado anteriormente, e aí nos envolvemos nessa empreitada de tradução e publicação do material. Então, foi uma experiência riquíssima, né? Nós contratamos um tradutor, um conjunto de tradutores para fazer a primeira tradução, e eu, Ciro e o colega Douglas Colilib trabalhávamos na revisão dos textos, porque muitos dos trechos, especialmente do Christopher Hill, não eram possíveis, não eram fáceis de entendimento. Então a gente teve que se debruçar, na época eram fitas cassetes, naquele material durante horas. Eu lembro que a gente passava horas e horas. Além disso, o Christopher Hill trabalhou com uma série de textos literários. E ele citava, por exemplo, Donne. Ele falava que era o John Donne. Então a gente tinha que descobrir quem era aquele Donne que ele estava falando, no contexto que ele estava falando. Ele citava várias vezes Shakespeare, né? E a gente queria o trecho completo, porque ele citava de cabeça, de memória. Então a gente tinha que colocar uma nota dizendo: esse trecho está no texto tal, né? Teve um trabalho de edição muito grande. E para isso, a erudição do Ciro foi imprescindível, porque o Ciro sabia desde um texto do Levítico até um texto do Shakespeare. E com isso, ele ficava horas e horas na biblioteca, na biblioteca da casa dele, tentando encontrar aquelas referências. Então foi um trabalho muito minucioso, muito cuidadoso, para a gente poder chegar nessa versão final, que é um trabalho inédito, e eu fico muito feliz em saber que está online, né? Porque é um material que a gente devia divulgar mais, né? É único, a primeira vez que ele surge aqui. E para completar, a gente fez também toda uma biografia e uma bibliografia do Christopher Hill. Tudo que ele já tinha publicado até então, a gente fez uma referência, tanto artigos como livros. E convidamos e tivemos o prazer dele aceitar o Renato Janine Ribeiro, que trabalha muito com o século XVI e o século XVII, especialmente inglês, para fazer a introdução. Então foi um trabalho assim, eu era recém-ingressa no departamento, foi um trabalho que eu me envolvi intensamente e que a gente sabia que estávamos apontando a revista para uma outra direção, que era uma direção muito mais ampliada, e uma direção de desejo de dialogar com muito mais historiadores. E a revista ainda traz uma entrevista com os dois. Além dos artigos, da introdução de Renato Janine, da bibliografia, uma entrevista com os dois professores. Né? Várias histórias, um adendo, o Ciro foi o fundador da revista. Isso. E com isso nós temos orgulho de apresentar os caminhos de excelência que Várias História trilhou desde o seu começo, que é um trabalho de vários editores ao longo dos anos. É isso aí. E muitos anos para Várias História. Betânia, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E você continue assistindo o nosso canal e não deixe de ler o volume disponível na internet.